Fala galera, beleza? Aqui é Alexandre Miranda, professor de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos ao canal Grammatics para mais uma aula sobre regência. Por que mais uma aula? A gente estava tendo aula sobre crase, né? Só que crase está dentro de regência verbal, beleza, pessoal? Era um ponto mais específico, um tópico mais específico. Agora a gente vai tratar de outros verbos, beleza? Que pode até aparecer aí o acento indicativo de crase em alguma ocorrência, dependendo do verbo, tá? Mas não é o foco hoje o acento indicativo de crase. O foco hoje são alguns verbos que são mais recorrentes em provas, por exemplo, tá? Então, a regência verbal desses verbinhos aí. Bom, antes de começar a aula, gente, eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Isso é muito importante para nós e é muito simples para vocês. A inscrição é rápida, você clica aí em inscrever-se, já foi. Ativa lá a notificação para que sempre que haja um vídeo novo vocês sejam notificados e também deixa aquele like, isso também é muito importante para nós, beleza? Então não custa nada, inscreva-se aí no canal, beleza? Bom, pessoal, para falar de regência verbal, primeiro a gente tem que saber o que é regência verbal. E aí está o conceito, tá? A regência verbal é a relação entre os verbos e seus complementos. Essa relação ela pode ser direta, mas ela pode ser indireta também. Se ela for direta, significa que entre o verbo e seu complemento não tem preposição. Se ela for indireta, significa que entre o verbo e seu complemento tem preposição, beleza? Então, regência direta não tem preposição. Regência indireta tem preposição. Tranquilo? E são vários os verbos que têm, por exemplo, duas possibilidades. E aí a gente vai ver alguns casos, beleza? Bom, o verbo perdoar, nosso primeiro verbo aí da lista. Esse verbo é bem interessante porque a gente utiliza ele com uma certa frequência. E aí esse verbo é o seguinte, gente. Ele pode ser transitivo indireto, mas ele pode ser transitivo direto também. Quando é que ele vai ser transitivo indireto? Ele será transitivo indireto quando o perdão for dado a alguém, a uma pessoa. Por exemplo, ele perdoou ao irmão. Irmão é uma pessoa. Então, aí o verbo é transitivo indireto. Se o perdão for dado a alguma coisa, aí o verbo é transitivo direto, não exige preposição. Rafael perdoou a dívida monetária. Dívida é uma coisa. Então, aí o verbo perdoar não pede preposição. A relação é direta com o seu complemento. Então, perdoar, se for perdoar a alguém, pede preposição. Se for perdoar alguma coisa, não pede preposição, a relação é direta, beleza? Grave isso aí, isso é bem importante, tranquilo? Vamos ao próximo verbo. Verbo preferir. Esse verbo aí talvez seja o mais clássico, que as pessoas vão utilizar o erro achando que está certo, mas está errado. Olha aqui, embora seja amplamente utilizado com a preposição de, o verbo preferir rege a preposição a. As pessoas tendem a falar assim, eu prefiro isso do que aquilo. Tá errado, tá? Por exemplo, eu prefiro ir à praia do que ir à piscina. Tá errado isso aí, beleza? Qual é o certo então? Esse verbo ele não rege a preposição dele, rege a preposição a. O certo é isso aí, ó. Prefiro português a árabe. Se você falar prefiro português do que árabe, tá errado. Esse verbo não rege a preposição de. Grava isso, pelo amor de Deus. Faz disso um mantra, para você nunca mais esquecer. Então, prefiro português a árabe, tá certo. Prefiro português do que árabe, tá errado. Beleza? Prefiro churrasco a comida japonesa, tá certo. Prefiro churrasco do que comida japonesa, tá errado. Beleza? Ah, então por que todo mundo fala assim? Bom, porque se convencionou falar dessa maneira, mas tá errado. Se a gente pegar a gramática normativa, tá lá, o verbo preferir rege a preposição a, não rege a preposição de. As pessoas falam errado. E aí é aquele erro de que de tanto repetir parece que está certo, mas não tá, beleza? Vamos lá, próximo verbinho, pessoal. Verbo chegar, outro verbo que a gente usa de maneira errônea. E aí eu tô me colocando nisso aí também, tá? Porque eu não falo chegar a casa, eu falo chegar em casa, chegar na casa de alguém, chegar no aeroporto, enfim. Eu falo dessa maneira. Ou seja, eu erro também. Porque uma coisa, gente, é o que a gente fala no nosso dia a dia.
Outra coisa é o que pede a gramática normativa. Então, esse verbo aí, ele rege a preposição a. Olha lá, Pedro chegou à casa. Não chegou em casa, nem na casa. Então, por que as pessoas falam em? Bom, se convencionou falar dessa maneira, falar com a preposição em. Né? Muita gente fala assim, a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive professores, falam dessa maneira. E você tem que mudar a sua maneira de falar? Não, pode continuar falando, cheguei em casa, sem problema. Agora, se aparecer numa avaliação, aí você vai ter que utilizar a preposição a, não a preposição em, beleza? Então, olha só, você não precisa mudar o seu jeito de falar. Ah, cheguei a casa. Não precisa fazer isso, tá? Agora, caiu numa prova, aí você vai ter que colocar a preposição a, porque o verbo chegar não rege a preposição em. Ele rege a preposição a, beleza? Mas segue sua vida aí tranquilo, pode utilizar a preposição em no seu dia a dia sem problema nenhum, tá? Verbo aspirar. O verbo aspirar, com o sentido de respirar, é transitivo direto. Com o sentido de almejar, de desejar, ele é transitivo indireto. Vejam os exemplos. Isabela aspira o perfume das flores. Respira o perfume das flores. Andréia aspira a um cargo melhor. Deseja, almeja um cargo melhor. Beleza? Então, com o sentido de respirar, o verbo aspirar, ele é transitivo direto. Com o sentido de desejar, almejar, ele é transitivo indireto. E aí exige preposição. Beleza? Próximo verbo. Os verbos lembrar e lembrar-se, que muita gente usa de maneira equivocada também, tá? Por quê? Porque o verbo lembrar, sem o pronome no final, ele é transitivo direto. E o verbo lembrar-se, ele é transitivo indireto. Como é que a gente vai utilizar então isso aí? Dessa maneira aí, lembrei o seu nome. Repara que não tem nenhum pronome ali, tá? O verbo e o seu complemento, tá? Então, o verbo lembrar não pede preposição. E o verbo lembrar-se, esse pede preposição. Então, lembrei-me do seu nome. Olha a diferença. Lembrei o seu nome, eu não tenho um pronome ali, tá? E lembrei-me do seu nome. Então, o verbo lembrar, quando ele é um verbo pronominal, ele vai pedir preposição. Ele é transitivo indireto. Quando ele não é pronominal, ou seja, está só o verbo lembrar ali, ele não pede preposição. E aí a transitividade dele é direta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se vocês tiverem dúvidas com relação a algum outro verbo, podem deixar aí nos comentários. Eu responderei da maneira mais breve possível. Beleza? Bom, gente, é isso aí. A aula de hoje vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e peço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal. Curtam, deixem aquele like, beleza? E ativem as notificações. Isso para nós é muito importante. Para vocês pode parecer até uma bobeira, mas para nós é fundamental isso aí, beleza? A inscrição de vocês no canal. Então não deixem de se inscrever e fiquem ligados, porque quinta-feira que vem, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Beleza, pessoal? Um abração. Tchau, tchau.